Os pilotos e comissários de bordo já podem votar se aceitam ou não uma nova proposta das empresas aéreas do país. A votação é online, está aberta até o meio-dia de amanhã. Até lá, a paralisação está suspensa. A greve começou na última segunda-feira em 9 aeroportos brasileiros, sempre no período entre 6 e 8 da manhã, mas causou reflexos ao longo de todo o dia. A nova proposta das empresas aéreas prevê aumento salarial de quase 7% nos salários fixos, além de incidir nas diárias nacionais, no Vale Alimentação, no piso salarial e no seguro. As companhias também oferecem definição do horário de início das folgas, indenização por descumprimento pelas empresas e a possibilidade de início das férias em sábados, domingos e feriados. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Henrique Hacklander, defendeu um acordo. A direção do sindicato entende e corrobora com a ideia de que sim, essa proposta ela traz as melhorias tanto financeiras quanto sociais. Poderia ser muito melhor? Poderia. Fato é que, se deixarmos ir para julgamento, isso não vai acontecer. Se aguardarmos aqui a ilusão de que vai haver uma nova proposta, isso também não vai acontecer. Ao longo de toda a semana, a greve suspendeu os trabalhos de pilotos e comissários de bordo por 2 horas nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Viracopos, em São Paulo, além de Porto Alegre, Brasília, Fortaleza, Confins, em Minas Gerais, e Santos Dumont e Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Vocês sabem que esse foi um fenômeno que demorou para chegar ao Brasil, né? E que aconteceu muito na Europa, já na retomada, na primeira retomada dos aeroportos, dos voos, das viagens na Europa. As empresas aéreas e principalmente as empresas que fazem o trabalho de terra, né? Às vezes a gente confunde, a gente coloca tudo no mesmo bolo da empresa aérea. Às vezes a empresa aérea não tem nada a ver com a história, é o pessoal que trabalha em terra, que está recebendo um salário aquém do esperado, que está trabalhando mais do que o esperado, que ficou sem reajuste por muito tempo. Na Europa... As pessoas são pagas por quem? Pelos aeroportos? Às vezes pelos aeroportos, às vezes por empresas terceirizadas. E isso aconteceu muito, primeiro na Europa. Eles mandaram muita gente embora com a pandemia, não conseguiram recontratar. As pessoas que continuaram perceberam que existe um mundo além do trabalho delas, então começaram a reivindicar por melhores condições de trabalho. E a gente acompanhou alguns caos aéreos na Europa. Filas de 6 horas para fazer um raio-x, voos atrasados, voos cancelados. Depois esse fenômeno aconteceu também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente falou bastante sobre isso com o Barão, não só nos aeroportos, não só no setor aéreo, mas também em outros setores, com muita gente tentando contratar pessoas, principalmente de serviços. E agora, finalmente, mas finalmente com dor no coração, chegou ao Brasil, né? O Brasil, de todos esses grandes mercados, foi o que mais demorou para sofrer. Coutinho? Mesmo motivo, Megali, mesmo motivo. Todo mundo segurou as pontas. O setor aéreo sofreu, principalmente aqui, com variação cambial, com aumento do querosene da aviação. As empresas aéreas, por mais que elas ganhem muito dinheiro, nos últimos 2 anos elas tiveram prejuízos astronômicos por esses motivos e em algum momento elas ficaram sem repassar o que os funcionários mereciam. E agora, finalmente, os funcionários resolveram reivindicar o que eles acham e que eles realmente merecem. Então, por isso que demorou para chegar aqui. Esperaram chegar uma época de alta temporada e uma greve que me parece, não quem sou eu para julgar, mas que está causando muito menos impacto, muito menos do que causou na Europa e nos Estados Unidos. Então, Coutinho, eu queria te ouvir ao longo da semana, eu estava curiosa para te ouvir por causa disso, porque muitas pessoas com quem eu conversei ao longo do ano e que sofreram esses impactos das paralisações na Europa, diziam assim, poxa, parece que é o novo normal de viajar. Você viaja e enfrenta transtorno. Foram pessoas que ficaram presas em voos na Europa, sofreram muitos atrasos e parecia que não tinha muito como desviar disso, assim, que você vai viajar e vai passar por um transtorno, por um perrengue desses, porque foi ao longo de todo o ano isso. Na Europa, Estados Unidos, você via paralisações. E aí agora no Brasil, parece que é o novo normal, as companhias aéreas não conseguiram entrar num reequilíbrio, não conseguiram reequilibrar suas operações. É isso mesmo? A gente vai começar a ter que lidar com um caos aéreo toda vez que vai querer viajar, assim? Até as empresas conseguirem reequilibrar, né? Até elas conseguirem. A verdade é que a retomada aconteceu de forma abrupta e muito mais veloz do que todos estavam preparados e imaginando que fosse acontecer.
Então, quando aconteceu essa retomada, todo mundo voltou a viajar. As empresas estavam com quadro de funcionários reduzido, com o número de voos reduzido. Não é tão simples você voltar com a aeronave, você tem que ter slot, você tem que ter o aeroporto que comporte isso, você tem que ter o pessoal de terra habilitado para voltar de 20% da malha aérea para 80% em coisa ali de 1-2 meses. Então, foi difícil. E também é isso. As pessoas que, no caso do Brasil, não, mas no caso da Europa e dos Estados Unidos, pessoas que estavam vivendo com auxílios. E que falaram, não, eu não vou voltar a trabalhar 12, 15 horas por dia. Pra quê? Se aqui com o meu auxílio eu tô conseguindo me virar bem, com a indenização que eu recebi, eu tô conseguindo me virar bem. Então as empresas tiveram muitos problemas para recontratar. Isso eu tô falando de Europa e Estados Unidos. Aqui no Brasil me parece um caso realmente de salário bem mais baixo do que as pessoas merecem. Deixa eu aproveitar que a gente horária. sábado a gente tem mais tempo. Eu sei que as empresas aéreas passam por grandes dificuldades. Tem aquela frase famosa, né? Que o melhor jeito de ficar milionário é virar um bilionário e comprar uma empresa aérea. Mas eu não consigo entender por quê. Porque me parece que os custos de manutenção ficam mais baratos. As aeronaves antes voavam com 4 turbinas, hoje são 2. O serviço é de menor qualidade, a comida é pior, há menos comissários. Né? Eles oferecem cada vez menos para você e cobram cada vez mais. Então, por que motivo a gente vê essa crise nas empresas? Eu fico numa situação difícil, né? Porque parece que eu tô advogando em nome das empresas. Peraí, gente, eu sou viajante, eu queria que a passagem fosse... Eu só quero entender mesmo. Claro, não, mas só deixar claro pro nosso ouvinte, eu tô do seu lado, tá? Eu sou consumidor, eu sou viajante. Eu não tenho empresa aérea, quem me dera, se eu tivesse uma empresa aérea e não sou pago para advogar, não ganho passagem aérea, eu sou viajante, eu pago passagem aérea. Para mim, quanto mais barato isso e tá quanto dado. melhor serviço for... Agora, eu trabalho nessa área há um tempo, então eu tento entender. E eu questiono as empresas aéreas, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, e todos os especialistas justamente por isso, porque eu não consigo entender por que a conta não fecha, por que eles apresentam déficit atrás de déficit. E aí é o seguinte, Megali, eu acho que eu vou tentar simplificar o máximo possível. Eu já até peço desculpa aqui, perdão, aos especialistas. Se você pegar um avião lotar de pessoas, mesmo com esses preços absurdos, um avião, vamos lá, de 180 lugares, enche o avião, todo mundo pagando passagem, o avião sai com prejuízo. Ele sai com prejuízo. Pode? Pois é. O que ele tem que fazer para ter lucro? Carga. Por isso que vem aquela história da cobrança de bagagem. Porque se você deixa a bagagem incluída na passagem aérea, primeiro começar não está incluída, o preço vai aumentar para colocar, justamente porque você está tirando espaço para levar carga. Carga de todo tipo que você pode imaginar. Então o avião tem lucro com carga. Segundo fator, que foi muito prejudicado pela pandemia, viagem corporativa. A viagem corporativa tem um ticket médio muito mais alto, porque é o seguinte, a Ellen vai ter de viajar para Manaus, semana que vem, porque aconteceu alguma coisa em Manaus. Amanhã, vamos colocar coisa feliz. Anunciaram que vai ter... expandir a Band Manaus Isso. e a gente vai ter que ir lá agora fazer... E aí a Band vai ter que mandar 5 profissionais para lá para ajudar amanhã. A passagem que média custa R$3.000, tô chutando números fictícios, vai estar R$15.000, a Band vai pagar R$15.000 na passagem. Sim. Então, o mercado corporativo sustentava as empresas aéreas. O mercado corporativo praticamente se estagnou durante a pandemia. O que voltou com tudo foi primeiro as viagens a lazer. As pessoas passaram a fazer reuniões remotas, pelo Zoom, por outros aplicativos, etc e tal. Viagem a lazer, esse programa, né? Compra passagem 8 meses antes, mais barata, num horário paga caro, mas não paga qualquer coisa. Caro, sim. Então isso é um dos fatores que indicam. O querosene da aviação sofreu um aumento absurdo de mais de 100% em um ano. E ele é responsável por, no mínimo, 40% de um custo de uma empresa aérea. Então a empresa aérea teve que repassar, mas não repassou tudo o que devia, senão ninguém viajava mais. Então esses são alguns dos fatores que explicam esse déficit das empresas aéreas. Vou fazer só mais uma perguntinha, mas uma perguntinha provavelmente bem não sei se eu vou saber estúpida. responder, né? Eu acho que vai. Existe no horizonte a possibilidade de um avião elétrico? Como um carro elétrico? Já teve estudo. Já foi colocado. Estão falando em volta de Concorde agora, avião supersônico, né? Que foi aposentado acho que 20 anos atrás. Então eles estão tentando estudar, estão tentando fazer maneiras para que os aviões sejam mais econômicos, né? E que todo mundo vai ganhar. A empresa aérea vai
vai ter lucro e nós, consumidores, vamos comprar passagem, vamos poder viajar o tanto que a gente gostaria de viajar. Mas tem estudo. Frente. Vamos em frente, então. Marina Silva será a nova ministra do Meio Ambiente. A deputada federal eleita pela Rede Sustentabilidade já ocupou o cargo no governo Lula entre 2003 e 2008. O convite foi feito ontem pelo presidente eleito Lula, depois de Marina Silva recusar a chefia da autoridade climática que será criada. A deputada federal eleita recusou com o argumento de que o cargo é técnico e sugeriu a ex-ministra Isabela Teixeira. Balela, né? Cargo técnico. John Kerry foi o quê? Foi um exímio político e ocupou esse cargo nos Estados Unidos. Na verdade, o que ela não queria era ser subordinada a uma ministra do meio ambiente. Ela queria o cargo de ministra do meio ambiente. Todos ela quer têm a sua vaidade, inclusive Marina das Selvas. Exatamente. O que ela não queria. E ela, obviamente, queria também ter ali a Isabela Teixeira, né, como uma subordinada a ela, né? E a Isabela é uma figura que circula muito no cenário internacional. A Isabela está há anos, né, circulando em Nova York e falando sobre esse assunto. Acho que Isabela, se for realmente para o cargo de autoridade climática, é uma figura muito importante nisso, né? E aí Marina deixou muito claro que o que ela queria era esse posto político aí, de ministra, e é isso, né? Foi isso. Balela, você desculpa. Bom, já o futuro de Simone Tebet dentro do novo governo Lula segue indefinido, diante da dúvida sobre a pasta que a senadora do MDB vai ocupar. Ontem, Lula passou parte do dia com a parlamentar, que chegou a acompanhá-lo no voo de Brasília para São Paulo. O presidente eleito propôs que ela ficasse com o meio ambiente. Tebet aceitou, com a condição de que Marina Silva concordasse, o que, como vimos acima, não aconteceu. Agora, entre as possibilidades para Tebet estão o planejamento, tido como técnico e sem protagonismo, ou o Ministério das Cidades, oferecido ao MDB, mas na cota destinada a alguém da Câmara dos Deputados. A decisão dentro do MDB deve ser tomada até terça-feira. Agora, 2 pontos aqui, né? Planejamento, tem uma questão que se alguém lê o plano de governo da Simone Tebet, é justamente o oposto do plano de governo petista. Se ela fosse para o planejamento, ela iria entrar em coalizão com Fernando Haddad, ou pelo menos dentro dos planos. Embora diz que Fernando Haddad é um entusiasta de Tebet no planejamento. Diz que ele gosta da ideia, acha que ela tem uma boa articulação com empresários, que para ele seria bom, mas em termos de ideias, são planos distintos e visões distintas sobre a economia, né? Agora, para ela ir, por exemplo, para o Ministério das Cidades, essa é uma vaga que foi oferecida ao MDB. O MDB tem que bater o martelo. Se ele aceitaria botar ela na cota... Não aceita. ...do partido. Teria que aceitar. E o MDB estava dizendo que ela é da cota pessoal de Lula e não da cota do partido, embora ela seja uma MDBista. Então é isso que está sendo discutido. Mas me parece, uma coisa que para mim foi novidade ontem, que a conversa entre ela e Lula foi muito boa. E que ela deixou muito claro que ela não precisa ter um cargo no governo, né? Ela não precisaria ter um cargo no governo, porque ela realmente fez aquele apoio, fez o gesto dela no segundo turno por uma defesa da democracia e que tudo bem se ela não ficar com um cargo no governo. A conversa foi muito boa entre os dois. Então, a ver o que vai ser decidido aí de lugar para Simone Tebet. Lembrando que contemplando Marina e possivelmente Simone Tebet, ainda sobrariam 11 ministérios para serem anunciados, né? E então centrão, né? E um centrão a ser agraciado. Bom, ainda nas negociações de ministério do futuro governo Lula, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, pode ir para a integração nacional com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira. O senador mineiro Alexandre Silveira, do PSD, pode ir para Minas e Energia, apadrinhado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O partido também passaria a comandar a agricultura com o senador Carlos Fávaro, do Mato Grosso. Já o MDB ficaria com o Ministério dos Transportes, com o ex-governador de Alagoas e senador eleito Renan Filho. Segundo o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, o objetivo das negociações é assegurar a maior base possível no Congresso. Nós estamos trabalhando para isso. É fundamental que essa base seja constituída exatamente para que a gente possa fazer uma série de mudanças legislativas fundamentais para que o Brasil possa retomar o desenvolvimento.
A futura equipe do Ministério da Justiça tem mais uma baixa antes mesmo da posse do presidente eleito Lula e do ministro Flávio Dino. O coronel da Polícia Militar de São Paulo, Nivaldo Restivo, recuou do convite e não será mais secretário nacional de Políticas Penais, depois de receber críticas de integrantes do gabinete de transição. O coronel teve participação indireta no massacre do Carandiru em 1992. Na época, o coronel era tenente de logística do Batalhão de Choque de São Paulo, que participou da morte de 111 detentos. Ontem, o oficial emitiu uma nota, diz que não poderia trabalhar no governo alegando problemas familiares. Durante a semana, o policial rodoviário federal Edmar Camata iria assumir o comando da PRF, mas foi substituído depois de postagens antigas nas redes sociais virem à tona. O servidor exaltava a Operação Lava Jato e defendia a prisão de Lula. Outra polêmica envolve o Gabinete de Segurança Institucional do Planalto. O presidente eleito não quer que o GSI faça a segurança dele e argumenta que o órgão foi aparelhado por Jair Bolsonaro. No atual governo, o Gabinete de Segurança Institucional é comandado pelo general Augusto Heleno. Até que uma reformulação do GSI seja concluída, a Polícia Federal vai assumir a segurança do presidente da República. A futura ministra da Ciência e Tecnologia e atual vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, diz que vai pedir ao Congresso Nacional liberação de verbas para a pasta. Em entrevista ao canal Band News TV, a também presidente nacional do PCdoB disse que a aprovação da PEC da transição ajuda a pasta, mas que ainda é preciso mais recursos. Nós temos alguns movimentos que é possível se fazer. É o próprio PPA, né? que todas as pastas terão até março e junho para fazer. Mas o principal, para ser mais objetiva, Paula, é o descontingenciamento do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse não é um dinheiro, o fundo ele vem dos investimentos das empresas privadas. Ele vem da lei de informática, vem da cadeia do petróleo. Então, você tem a possibilidade de recompor o fundo, porque esse é um dinheiro que existe, né, mas que ele foi contingenciado por conta da medida provisória 1136 do Jair Bolsonaro, que foi desse ano de 22. Então, quando nós retiramos, e é isso uma das principais medidas do revogaço, do pacote de revogaço do presidente Lula, nós vamos pedir que ele peça devolução do Congresso Nacional dessa medida provisória. A futura ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, também falou sobre os desafios da área nos próximos 4 anos de governo Lula. O grande desafio é reverter completamente o conceito que pautou o governo Bolsonaro durante esses 4 anos. Há 4 anos impera o negacionismo. E tudo que respeito à produção do conhecimento, ao ensino e pesquisa, como era o caso das universidades, foram tratadas como balbúrdia. E agora, recentemente, no final do ano, nós tivemos a suspensão das bolsas da CNPq e CAPES, e até mesmo dos custeios das universidades. Então, é um descompromisso total, um apagão da ciência e o que a ministra está apontando aqui é porque cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia o custeio das bolsas de pesquisa no país, bolsas essas que foram congeladas, né? Ficaram com o orçamento completamente congelado no final do governo de Jair Bolsonaro e que ficaram com o orçamento suspenso. Mas o valor está congelado desde 2013, se eu não me engano. Quando eu fiz o meu mestrado, era o mesmo valor que é hoje. Eu terminei meu mestrado em 2013 e era o mesmo valor, R$ 1.500 a Bolsa CAPES para um mestrado de pesquisa. A Luciana Santos é uma das 6 mulheres ministras já confirmadas no futuro governo Lula. 6 de 21, né? 6 de 21. Isso, até aqui. 6 de 21, menos de 1/3, por enquanto. O presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que libera cerca de 30 milhões de reais para a retomada da emissão de passaportes. O texto foi publicado no Diário Oficial da União e, de acordo com o ministro da Justiça, Anderson Torres, o serviço vai ser restabelecido em breve. A confecção dos documentos havia sido suspensa pela Polícia Federal no mês passado por falta de recursos. A emissão voltou, mas apenas de forma temporária. De acordo com a Polícia Federal, são mais de 100 mil pessoas que estão na fila esperando para tirar o passaporte. Um homem conhecido como faraó dos bitcoins pode ser transferido para uma penitenciária federal. Informações do Rio de Janeiro com Mariana Albuquerque.
A Justiça do Rio solicita indicação de vaga e pronta remoção de Gleidson Acácio dos Santos, mais conhecido como o Faraó dos Bitcoins, para o Departamento Penitenciário Nacional de Catanduvas, no Paraná. A decisão é do juiz Marcelo Rubioli. Atualmente, Gleidson cumpre pena no Presídio de Segurança Máxima Laércio da Costa Pellegrino, também conhecido como o Bangu 1, no Complexo Penitenciário de Jericinó, zona oeste do Rio. Dono da GAS Consultoria, Gleidson é acusado de crime contra o sistema financeiro e organização criminosa. A Band News FM tenta contato com a defesa do acusado. O Tribunal de Justiça do Paraná libera o uso do jatinho de 37 milhões de reais do cantor Wesley Safadão. A aeronave tinha sido penhorada na última quinta-feira, depois de a empresa do artista fazer transações com o empresário Francisley da Silva, conhecido como o Sheik dos Bitcoins. Vítima do homem que está preso, entraram na justiça para tentar recuperar os prejuízos. Aí o jatinho tinha sido dado como garantia de crédito e foi apreendido, mas o juiz Evandro Portugal, do TJ Paranaense, considerou que a aeronave é necessária para o trabalho do cantor. Em nota, a assessoria de Wesley Safadão argumenta que o artista também é vítima do golpe. O Rei Pelé continua internado em São Paulo. A gente vai agora ao vivo até o Hospital Albert Einstein, de onde fala Eduardo Frumento. É a movimentação basicamente da imprensa aqui em frente ao Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. O Pelé, de 82 anos, que está internado desde o dia 29 de novembro aqui na unidade de saúde. A família publicou nas redes sociais que passaria a noite ao lado de Pelé. Existe a expectativa de que o filho do jogador, o Edinho, que hoje é treinador do Londrina, um clube no interior do Paraná, também chegue aqui a São Paulo ainda hoje e venha para o hospital. A expectativa é que toda a família fique por aqui. Ainda não há previsão de um novo boletim médico a ser divulgado neste sábado. A gente lembra que o último boletim médico disponibilizado pela equipe médica foi na última quarta-feira, informava a progressão do câncer de cólon do ex-jogador, e que ele continuava, portanto, em tratamento num quarto comum aqui da unidade de saúde, sendo, portanto, acolhido e cuidado pela equipe médica e estava acompanhado dos parentes, e Pelé, então, continua internado aqui no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, ainda sem previsão de um novo boletim médico a ser divulgado. A gente, claro, a qualquer momento volta a qualquer momento com outras informações direto aqui do hospital. Bom, todas as nossas esperanças, nossas rezas, nossa torcida está com o Rei. A filha dele, Kelly, né, Coutinho, publicou uma foto. Uma foto bonita, abraçada com o pai no cama de hospital. Essa foto já foi curtida por 56 mil pessoas e crescendo, né? Quem já passou por isso sabe como é difícil, né? Como é triste esse momento em que a esperança começa a se esvair, mas essas noites em hospital, né, dormindo, as más notícias e a falta de um quadro de evolução, é difícil. As filhas do Pelé têm sido muito resilientes. Ele se encontra hoje com a família e, claro, a gente continua acompanhando e torcendo muito. E ela diz o seguinte, recuperação do Rei. Perdão, Megali, seguimos aqui na luta e na fé mais uma noite juntos. O Frumento tem torcedores e tem algum tipo de vigília acontecendo? Ou é mais imprensa mesmo? O Frumento até começou dizendo mais imprensa e tal, mas é só imprensa? Só imprensa, né, Galho? Não encontrei nenhuma vigília, fãs, nada disso. Claro, a movimentação normal do hospital e, basicamente, a imprensa aqui que já em peso acompanha, a imprensa que ficou durante a madrugada toda por aqui, que agora tem aumentado cada vez mais o número de repórteres que chegam à porta do Hospital Albert Einstein. Mais cedo você comentava comigo e com o Thiago Muniz, Frumento, né, a presença da imprensa internacional por aí, né? O quanto há também muitos repórteres de fora do país que acompanham a situação para que os nossos ouvintes tenham dimensão do tamanho de Pelé, né? Sim, Ellen, ontem a movimentação da imprensa internacional era ainda maior aqui na porta do hospital. Agora pela manhã, basicamente, é a imprensa nacional que está aqui. Existem, claro, transmissões internacionais também, a imagem sendo disponibilizada em tempo real aqui de frente do hospital. E, claro, essa movimentação deve aumentar a qualquer momento. A gente lembra também que hoje é dia 24 de dezembro, né? É a véspera do Natal, acaba influenciando um pouco nessa quantidade de repórteres aqui no hospital, mas a movimentação da imprensa é bastante grande, sim.